Bom, vamos lá. Cronômetro aqui, pronto. Vou explicar um pouco do que eu fiz nesse projeto. Inicialmente, né, eu recebi a especificação, e comecei a fazer um entendimento do que seriam as histórias, os requisitos, e eu utilizei o diagrama de classe da UML para poder criar um modelo mental. Eu até pensei em criar um caso de uso, mas eu não achei necessário. Eu já parti para o diagrama de classe para poder ter só esse entendimento, esse modelo mental de quais são as entidades e os objetos que eu utilizaria na aplicação. Veja, eu não incrementei o diagrama com atributos e relacionamentos respeitando as anotações do ML, foi mais para ter um modelo mental mesmo. Depois de ter criado esse modelo mental, eu comecei a criar o projeto rapidamente, só falando as ferramentas que eu usei, o Visual Studio, o SQL Server MS, o Azure, o Asta, o Trello. E como recursos o jQuery, Bootstrap, HTML5, MVC 4.5, aí usando os recursos padrões, o Vue, o Razor, Controller. Os posts aí eu vou falar disso depois. Como estratégia de banco de dados, eu utilizei o Code First para poder rodar as migrations e criar as tabelas a partir do código, né? Então, para seguir essa estratégia, eu comecei pela minha camada de repository, criando as minhas entidades. Ah, e cada entidade respeitando as anotações ali do Entity Framework para poder criar os atributos lá das tabelas. Então, dessa forma, eu criei o banco de dados, primeiro criando as minhas entidades. Aí, a partir das entidades, eu comecei a implementar os repositories. Implementei uma classe abstrata, um repository abstrato, para poder abstrair o comportamento de CRUD para todas as outras entidades. Então, inserir, atualizar, salvar, excluir. Esse comportamento é implementado pela classe abstrata, que seria a classe base, e depois eu herdo esse comportamento a partir dos meus outros repositories concretos, que são das entidades. Aí aqui eu tenho alguns outros arquivos de configuração, os arquivos de migração. Esse é o repository. Aí acima do repository eu tenho a lógica, onde vai ter a minha lógica de negócio, e é a próxima camada e a camada que enxerga a camada de repository. A camada superior a business é a service. A service ela tem um comportamento de mapeamento, né? Então, da service para cima eu trabalho com model, com um tipo de dado, ou melhor, com um tipo de classe, né? Que eu chamo de model ou detail, e da repository, ou melhor, da business para baixo, eu trabalho com as entidades, né? Que é um objeto que representa minha tabela, o meu objeto do banco de dados. Então, a service ela serve como uma camada de mapeamento entre esses dois mundos. O mundo do que eu recebo do banco de dados e o mundo dos objetos que eu vou apresentar na, na web. Veja que eu não carrego o mesmo objeto entidade até a view. Lá na view eu não apresento entidade. E acima de service eu tenho o web. Aí aqui na web é o meu front mesmo, né, onde eu tenho as minhas views, os meus recursos de JavaScript e as minhas controllers também. Um ponto importante aqui do projeto web é a organização dos arquivos JS. Eu tenho um arquivo JS para cada entidade, então eu não tenho conteúdo ou recurso JavaScript junto com HTML. Deixa eu só mostrar aqui. Para não poder misturar e facilitar na manutenção também.
Então, aqui eu importo aquele arquivo JS e o arquivo específico com o conteúdo ali que eu tenho JS para essa entidade ou para esse modelo. O que é mais interessante de mostrar aqui na arquitetura? Eu tenho um projeto cross aqui onde eu tenho o util e o identify. Identify é para utilizar os IDs lá de acordo com o banco de dados e nome ele das minhas tabelas lookup. E o útil é algum recurso que eu tenho, retornar uma lista ou recursos de uma entidade específica ou recursos úteis aí para utilizar entre as camadas. Os modelos, né, o projeto de modelo, que é o meu modelo de dados que eu utilizo na Service, na Controller e apresento na View. Bom, esse é o projeto. Como organizador de tarefas, eu utilizei o Trello para escrever algumas tasks aqui, com 4 estados. Só ficou essa para trás, eu acabei não implementando o cadastro de cardápio pelo fornecedor. Eu fiz de forma diferente lá, como o usuário solicita um pedido. Na hora que eu apresentar a web, eu mostro para vocês. Um outro ponto interessante eu criei um repositório lá no Git. Ele está privado por enquanto, mas quando eu for compartilhar com vocês, eu deixo ele público lá para ser clonado. Então, estou fazendo Git push lá nele. Então, depois vocês vão ter acesso ao código lá. Aqui tem 2 contributors, são dois, sou eu mesmo, né? Eu que tenho 2 contas. Eu acabo fazendo check-in às vezes com uma conta ou com outra. Mas enfim, eu usei o Git aí como repositório. Depois eu mostro para vocês lá. Eu usei o Azure para criar um banco de dados na web, um banco de dados na nuvem e uma aplicação web para poder publicar. Não era necessário, mas só para exercitar esses recursos de computação distribuída. Então, o banco de dados com as tabelas criadas, né? As tabelas foram criadas a partir de uma migration, então o conteúdo SQL de criação de tabelas ele foi abstraído, né, pelo Entity Framework, mas depois dá para extrair também os SQLs de criação das tabelas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, vamos para a aplicação. Então, dito os entendido e dito da arquitetura, eu fiz uma área administradora para poder criar um financeiro. Então, eu posso ter mais de um financeiro, né? A partir do... Então, aqui eu tenho a área administrativa, onde eu posso criar qualquer tipo de usuário, né? Eu dividi por tipo de usuário, então financeiro, fornecedor e funcionário são usuários. Só para testar aqui. Financeiro 5, será? Do tipo financeiro. Ok? Eu não explorei muito essa área administrativa, era só mesmo para poder iniciar a criação de um financeiro. Beleza? Deixa eu dar um logout aqui. Logoff. Ok. Financeiro. Acabar de logar com o que a gente criou agora. Financeiro 5.
Opa. Deixa eu mudar para outro financeiro aqui. Beleza. Então aqui eu tenho o menu do financeiro, que é fornecedores, funcionários e relatórios. Fornecedores, ele cadastra fornecedores, funcionários cadastra funcionários, o financeiro, né, cadastra funcionários, e o relatório financeiro visualiza relatórios. Então eu tenho alguns fornecedores criados aqui, alguns funcionários criados. E o padrão o template de visual é sempre esse, um botão adicionar, a grid principal e o modal com o form aqui, né? Esse form eu não mudei de cor porque senão ia ficar aparecendo uma tela de alerta de erro, então eu acabei deixando azul mesmo, mas não está com uma identidade visual, mas pelo menos tem esse padrão visual, né? Então vamos correr aqui, deixa eu entrar com um cliente direto, né? Para poder realizar um pedido. Então loguei aqui com um funcionário, eu venho aqui no menu dele pedidos. Então vou adicionar um pedido, vou selecionar um fornecedor, aí o fornecedor carrega os produtos e começo a montar aqui o meu pedido. Suco de laranja, Coca-Cola, a marmita também. Beleza, aí aparece aqui uma grid com os itens adicionados, vou dar um salvar. Feito. Pedido realizado. Então, o pedido de código 6, com 3 produtos e a data aqui do pedido. Eu vou dar um sair aqui de funcionário e agora eu vou voltar lá para o financeiro para poder visualizar o relatório. Isso que eu estou falando são todos os itens de requisitos aqui, histórias para serem atendidas, que são essas aqui. Implementar cadastro, funcionário, produto. Não mostrei produto, rapidinho. Fornecedor. Então, o fornecedor pode cadastrar produto com nome, preço e tipo de produto. Esse tipo de produto eu ia utilizar para montar o cardápio, mas como eu mudei, eu acabei não utilizando. Vou voltar lá para o financeiro. Ok. E vou lá em relatórios. Então, um dos relatórios era mostrar por funcionário e o total de pedidos naquele mês. E um outro requisito de relatório era por funcionário e detalhado por produto. Aí, em vez de criar uma outra tela, aqui a partir do próprio relatório do mês e do quantidade de pedidos do mês, a pessoa consegue visualizar quais são esses pedidos e quais são esses produtos para aquele determinado mês. Então, tem aqui detalhado: pedido, produto, preço. Aí aqui é um totalzinho, um total de preço aí gasto no mês. Aí aqui dá para ir por ano e mês. Vamos ver, janeiro não tem nada cadastrado. Fevereiro. Vamos ver qual foi. O Eduardo que foi o que a gente acabou de cadastrar. Então tá lá um pedido com 3 itens, né, 3 produtos e o preço respectivo ali. Bom, basicamente é isso. E ficou faltando alguns itens aqui de estilo para deixar mais bonito, mas eu acho que a grosso modo deu para mostrar a organização do projeto, a utilização de algumas ferramentas, alguns recursos, algum processo de desenvolvimento
E é isso. Obrigado e valeu.